Fala pessoal, boa noite. Espera alguns minutinhos aqui, a gente está começando com o tema da homossexualidade, olhando esse tema sobre os principais ângulos com um convidado muito especial, que é o padre Daniel Lima. Então quem estiver chegando agora já envia aí para o pessoal que conhece, vai enviando para a gente ter o máximo de pessoas possíveis com a gente aqui. Vai ser um assunto muito enriquecedor e sobretudo para que a gente possa ajudar essas pessoas que passam por algum tipo de problema, não sabem como orientar, até mesmo para aquelas pessoas que são referências na área, que têm liderança, ou nas comunidades, ou na própria psicologia, nas paróquias. E com isso a gente vai conseguir ter um olhar mais profundo com o padre Daniel, que entende bastante desse tema, tá? Então daqui a pouco a gente está começando aí. Deixa eu ver se o padre já chegou. Ainda não, mas vão enviando aí, tá? É um assunto muito interessante. Eu já conversei algumas vezes com o padre Daniel Lima. Conheci ele através daqui do Instagram. Apareceu uma publicação dele no Reels. E aí eu entrei em contato, a gente conversou bastante, alinhou essa questão dos nossos valores. Então tem tudo para ser uma conversa bastante enriquecedora, tá? Vamos embora que vai dar muito certo. Boa noite para quem está entrando agora. Se alguém puder, por favor, colocar aí nos comentários o tema da live, né? E assim que vocês botarem eu já dou um fixado aqui, tá? Boa noite, pessoal, boa noite. Perfeito. Então, para quem está entrando agora, o tema da nossa live é justamente esse, além dos rótulos, desvendando a homossexualidade em seus principais ângulos. Então, você que é cristão e que não é, fique aqui hoje com a gente, porque vai ser um tema bastante enriquecedor. A gente vai abordar esse tema pelos diversos ângulos possíveis, tá? A proposta do padre Daniel Lima é justamente trazer a fé, mas também olhar com esse olhar mais racional para a situação. Então a gente vai realmente perpassar por diversos aspectos, também das questões ideológicas, os sofrimentos que as pessoas que têm tendências homossexuais passam também. Então fiquem por aqui e vão mandando, vão enviando aí para as pessoas que você conhecem, tá? Eu estou convidando o padre aqui, que ele já entrou também. E vão colocando também aqui nas perguntas ou então nos comentários, perguntas que vocês desejem fazer sobre o tema, dúvidas, se já passaram por alguma situação que não souberam como lidar também, como ajudar as pessoas, vão colocando aqui, que a ideia hoje é a gente sanar o máximo de dúvidas possíveis sobre o assunto, tá? Boa noite, padre. Acabei de convidar o senhor para entrar na live, tá? Acho que tá dando algum errinho aqui. Eu tô aceitando, mas não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Padre, vê se tá chegando o convite. Acabei de enviar o convite para o senhor. Deu certo. Pronto, agora foi, eu acho, né? Agora deu certo. Boa noite, padre. Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo que está aí nos vendo nessa live, né? Que espero que seja uma Perfeito. live que ajude muita gente a pensar, a refletir sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado ainda, né? Um Uhum. assunto tão tabu. Eu falando com o Arthur mais cedo, a gente topificando alguns pontos e tal, eu até coloquei, é um fenômeno desafiador.
né? Nós Uhum. estamos diante de um fenômeno desafiador sem igual e a gente vai tentar agora aqui na live conversar um pouco sobre esse assunto, né? Perfeito. E o que o mesmo Arthur disse aí, desvendar um pouco a homossexualidade nos seus principais ângulos, né? Uhum. Padre, o senhor poderia falar, já de início agora, o porquê que foi que motivou o senhor a aprofundar nesse tema? Foi por uma necessidade pastoral? Foi mais por interesse? Eu vi que o senhor também faz faculdade de psicologia, então o senhor também tem essa pretensão de atender pacientes que têm tendências homossexuais. Como é que aconteceu isso para o senhor? Foi que motivou? Muito bem. Eu espero que o áudio esteja bem, Tá né? Acho que o perfeito, meu áudio está tranquilo. perfeito. Pronto. Então, pronto. Olha só. Eu sou padre há 6 anos. Vou fazer agora em outubro 7 anos de ministério sacerdotal, com a graça de Deus. Uhum, E no ano de 2011, mais ou menos por aí, eu era seminarista da filosofia, né? E eu encontrei-me com um rapaz, durante a pastoral de Semana Santa, eu encontrei-me com um rapaz que é, veio relatar para mim quem era, né? uhum, E falou da sua condição homoafetiva. E disse que queria tirar a vida por ser daquele jeito. Ele não estava conseguindo conciliar a ideia de ser homoafetivo ou de ter a tendência, a condição homoafetiva com a fé, com a igreja, com a família, com o que se esperava dele. Ele uhum. queria tirar a vida, né? Então aquilo me chamou muita atenção porque eu era um jovem de 19 anos que estava querendo dar um impulso na minha vida, queria Sim. responder o chamado de Deus, enquanto tinha um jovem ali com 20 anos, 21, sei lá, não lembro, que queria tirar a vida por aquela situação, né? Então, Uhum, aquilo me chamou muita atenção, né? Me chamou muita atenção. Como eu ainda não tinha dados ainda na cabeça, eu era um seminarista e tal, não tinha estudado nada sobre o assunto e não tinha ainda o cabedal de informações necessário, eu uhum, pedi a ele que procurasse o padre da paróquia para poder conversar um pouco com o padre. E assim ele fez, né? E uhum, hoje, graças a Deus, é um jovem tranquilo de igreja e tal. Mas aquilo ali ficou na minha cabeça, Arthur. E eu pensei assim, meu Deus, quando eu cheguei, eu caminhei, terminei a minha filosofia, fui para a teologia em São Paulo, eu estudei no Mater Ecclesia em São Paulo. uhum, E chegando lá, nós tínhamos que fazer o TCC, a monografia de encerramento do curso, né? Como a gente sempre faz em cursos superiores. E daí, naquele momento, na teologia, eu pensei assim, eu vou fazer a minha monografia no tema da cristologia, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, né? Ver Jesus Cristo e tal. Mas, de repente, eu comecei a estudar sobre a homossexualidade naquela época, li muito, pesquisei. Foi um tema que eu me aprofundei até mesmo pela questão moral, que a gente também estuda na teologia. E num uhum, dado momento veio na minha mente, por que não fazer a monografia neste aspecto? Né? Só que eu tinha aí alguns empecilhos. Quais eram? Nós não tínhamos ainda uma discussão aberta na igreja como nós temos hoje. uhum, Talvez hoje ainda nem temos tanto, precisamos ter mais. Mas na época nós não tínhamos ainda uma discussão, uma tranquilidade em falar sobre o assunto. E eu uhum, estava num seminário que era um pouco conservador. Graças a Deus, o Mater Ecclesia me deu muitas coisas boas, né? Os legionários me deram muitas coisas boas, de amor à igreja, de estudo e etc., de conhecimento do Brasil inteiro. Hoje eu conheço muitas pessoas do país por conta de ter estudado lá, mas também tinha suas dificuldades no Mater Ecclesia, como qualquer seminário, né? A vida da gente uhum, não é linda em todas as partes. E uma das coisas dos legionários era que nessa parte humana, às vezes tinha uma dificuldade. Como é que eu vou ser interpretado, né? Se eu estudar ou falar sobre isso? uhum, Ah, vou ser interpretado se eu vou estar levantando bandeira, esse negócio todo, né? Etc. Enfim. Mas aí eu fui falar com o padre legionário mais velho da casa, que era o padre Finta. E o padre Finta disse assim, ele era um holandês, eu acho, um irlandês. E ele, uhum, muito, muito sábio, olhou para mim e disse assim, muito leve, disse assim, cara, se tu não fizer, outros farão. Então, aquilo ali disse, bem, tem sentido isso. E aí, imediatamente, eu liguei para Dom Lucena, que era meu bispo na época, hoje é bispo de Nazaré, aí em Pernambuco. uhum, E eu liguei para Dom Lucena, na verdade, não liguei, mandei um e-mail. Dom Lucena, olha, eu estou pensando em falar sobre isso, isso e isso. Não tinha WhatsApp ainda na época. O que é que o senhor acha? Dom Lucena só me respondeu sim. Foi o e-mail que ele me disse, né? E me autorizou. E aí eu disse, não, então se meu bispo me autorizou, eu vou fazer sobre isso. E aí fiz o TCC nisso. E depois, quando comecei o ministério, comecei a atender, né? Eu comecei a uhum, postar, o Instagram ganhou força, comecei a postar sobre esse assunto e etc. Comecei
nas direções espirituais, nas confissões, atender pessoas assim. Nas minhas homilias, eu sempre tocava nisso, né? Então, foram situações assim que foram me levando a este aspecto, né? Eu não tive como fugir disso. E uma dos receios, eu já respondo agora, mesmo sem você dizer ou perguntar, um dos meus receios sempre foi, Arthur, o meu ministério ficar reduzido a meio que ser assim, ser o padre dos gays, ou ser Entendi. o padre dos homossexuais. Não tem nada a ver. Até mesmo porque eu não quero reduzir a pessoa homossexual à sexualidade dela no sentido do desejo sexual ou afetivo dela. Ela é Perfeito. muito mais que isso e é um dos aspectos que eu luto para fazer. Uhum. Né? Olhar a pessoa homossexual não somente pelo seu desejo, pelo seu afeto. Ela é muito mais que isso. Uhum. Entendeu? Padre, hoje a gente acredita que passa por uma sociedade também muito materialista, né? E acredito que há sempre uma tendência muito grande das pessoas responderem aquilo que é instintivo. Então, se eu sinto, eu preciso agir como. Mas a gente falando no papel da igreja nessa questão homossexual, qual que seria o lugar deles na igreja? Como é que eles poderiam conviver melhor com essa questão? E também se há uma solução, né? Então, para aquela, acredito que o senhor recebe muito essa pergunta. Tem como reverter? Não tem como reverter? O que é que eu faço? Eu caso mesmo sentindo tendência? Até, assim, observo que recentemente eu atendi um paciente, ele casou, já tem 13 anos de casado, e a motivação que fez ele casar foi porque ele tinha tendências homossexuais e ele queria provar para a sociedade que ele tinha uma esposa ali e que estava tudo bem. Então foi passando o tempo, esse rapaz ele começou a atrair a esposa também. Hoje vive um dilema muito grande, mesmo com esse tempo inteiro. Então, será que daria para o senhor fazer essa observação? Qual é o papel da homossexualidade hoje na igreja, do homossexual? O que é que ele pode fazer para viver bem a vocação dele nesse sentido? Olha, antes de responder a tua pergunta, a gente tem que falar sobre uma coisa muito importante, né? Uhum. Que é a questão de duas realidades hoje que se fala e o discurso em torno da homossexualidade não está terminado. Tá. É um assunto sempre em desenvolvimento. Até mesmo porque existe, eu poderia dizer, vários tipos de homossexualidades. Né? Não só Uhum. existe um estilo e etc. Ou Sim. as formas de viver esse estilo de vida, digamos assim, essa orientação afetiva, essa condição afetiva sexual. Né? Então, assim, tem a questão que você fosse perguntar assim, qual seria a causa da homossexualidade? Né? Uhum. Seria algo essencial, ou seja, é da essência da pessoa, ou seria algo construído? Ou seja, Uhum. é pelo ambiente, é pela cultura, é pela educação e etc. Eu Sim. penso que essa é a pergunta mais pontual, ou pergunta inicial mesmo assim da gente abrir o que você perguntou, né? O que você Uhum. indagou agora. Por quê? Nós não temos hoje, sendo bem direto e incisivo, nós não temos uma conclusão sobre esta pergunta, se é algo essencial ou se é algo construído. Né? Uhum. São vários os fatores que faz com que uma pessoa se perceba, eu gosto muito de usar essa expressão, se perceba homoafetivo. Né? Uhum. E aqui a gente faz uma distinção já, por exemplo, tem as palavras que a gente pode usar, né? Eu uso muito a palavra homoafetivo, homossexual, uso a palavra muitas vezes gay, Uhum. né? Mas também tem a palavra homossocial, né? Uhum. Tem a palavra homofilia. Então, são todas aí que vão ajudando a gente a ter um leque de entendimento. E Por cada exemplo, palavra dessa tem um significado diferente, então. tem, por Uhum. exemplo, homossexual é uma palavra que foi criada somente no século XIX, que depois Hum. veio o antônimo dela, que é heterossexual. Né? São conceitos que nós conhecemos hoje. Homossexual seria aquela mulher ou aquele homem que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Uhum. Heterossexual seria aquela pessoa que gosta afetivamente, sexualmente, de uma pessoa de sexo diferente. Né? Mas, por exemplo, essa conversa nossa aqui, Arthur, nós somos dois homens. Né? Uhum. Essa conversa nós poderíamos chamar de homoafetiva. Por quê? Porque Uhum. entre nós existe homo, dois homens, afeto. Afeto no sentido cristão, afeto no sentido Uhum. de conhecimento, pouco tempo, enfim, mas temos já um feeling de Sim. conversa, etc. Ou poderíamos chamar também de homofilia. Homo, homem, filia, amizade. Uma Uhum. conversa de amizade.
entende? Homossocial, ou seja, nós estamos aqui numa sociedade, nós estamos numa live Tá. com algumas pessoas, estamos numa sociedade, né? Então, Uhum. homossocial, estamos nos socializando. Agora, a palavra homossexual ganhou mais peso, por quê? Porque Uhum. aí tem um envolvimento afetivo e sexual. Tá. Aqui é a grande questão, né? Existe um envolvimento afetivo e sexual. Então, a causa da homossexualidade e os vários nomes que são dados a ela, ou ao fenômeno, né, de pessoas que gostam do mesmo sexo, nós não podemos reduzir e dizer assim, a causa é genética. Fulano Uhum. nasceu com o que chamava-se antes de gene gay. Não se pode Uhum. falar sobre gene gay. É bem delicado falar sobre isso. Nós todos somos genes, nós todos somos seres humanos. Então, você pergunta Uhum. agora, qual é o papel da pessoa homossexual na igreja? Né? O papel da pessoa homossexual na igreja, ele é muito maior de que ela ser homossexual ou não. Uhum. O grande problema da gente entender isso, ou algumas pessoas entenderem isso, é que ainda existe uma visão em torno da pessoa homossexual que faz com que se reduza ela a este aspecto da vida dela. Uhum. Esse é o grande problema. A ponto de, quando você olha uma pessoa homossexual, e para que isso aconteça, essa pessoa necessariamente tem que ser um homossexual afeminado. Se Sim. ele for uma pessoa homossexual afeminado, quando eu olho para ele, ou quando as pessoas olham para ele, ou a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, às Uhum. vezes a gente tem a tendência, ou essas pessoas têm a tendência de, aquele ali é um viado safado. Entende? Uhum. Sim. Então, o preconceito, às vezes, não nos deixa observar e ver que essa pessoa, ela é muito maior que a condição sexual afetiva dela. Uhum. Entende? Então, as Perfeito. causas, se é genética, se é construtivista, se foi na educação, se Uhum. foi do jeito que a pessoa foi criada, se é a ausência do pai, se é a ausência da mãe. Tudo isso é um gama de informações que nem eu e nenhum teórico da atualidade vai poder dizer com tanta proeminência assim. É isso aqui que aconteceu. Então, Uhum. quando eu observo esse fenômeno, eu tenho que dizer claramente: a pessoa se percebe homossexual, a pessoa se percebe heterossexual, Uhum. a pessoa se percebe. Por que a pessoa se percebe? Porque o desejo, o afeto, a consciência da pessoa, ela não é algo estático, não é Sim. algo pronto, né? Uhum. Ela é Com fruto de muitas certeza. coisas, como eu já disse, entende? Então, a igreja hoje, ela está vendo isso com mais delicadeza, com mais tranquilidade, porque e faz com que ela chegue ao substrato principal do seu ensinamento hoje em torno dessa questão. Qual é o substrato? Qual é o essencial? O essencial é justamente a igreja fez uma diferença básica. A pessoa Uhum. ter a condição homoafetiva, a pessoa ter o desejo homoafetivo homossexual, não é de maneira nenhuma pecado. Porque Uhum. não foi uma escolha da pessoa. O pecado, ele só existe quando há a consciência e a tranquilidade em dizer eu quero ser assim. Entendeu? Uhum. Quando não há Perfeito. essa disponibilidade de consciência, essa disposição do interior, não há Uhum. pecado, certo? Então, a igreja fez uma diferença hoje em dia nos seus documentos principais de que existe a condição homoafetiva que não é pecado, ou seja, a pessoa tem os desejos, os afetos, Uhum. o movimento interno do coração, do corpo e do seu ser é para o mesmo sexo, Tá. mas o ato em si se tornaria pecado. Por quê? Aqui é que muitas vezes se critica a igreja ainda hoje, no meio psicológico, no meio Uhum. filosófico, no meio político, no próprio meio do desenvolvimento do movimento LGBTQIAP+, como eles chamam, né? Em que dizem que a igreja, veja, como é que a igreja aceita a condição, mas não aceita a prática? Agora, por Uhum. que é que a igreja não aceita a prática? Por que é que a igreja vê a prática como algo que não é correto? Porque, nesse sentido, a igreja tem uma ideia que é crível, que é racional. Quando Uhum. a gente entra no mérito da
realidade, a gente observa que existe o corpo feminino, existe o corpo masculino. E o corpo, como é apresentado no livro do Gênesis para a gente, como é apresentado em torno da teoria bíblica, da revelação divina e etc., o corpo do ser humano, ele tem suas funções próprias. Né? Então, no sentido de que a igreja entende, da tradição bíblica, da tradição da igreja, os corpos masculinos e femininos foram feitos para complementarem-se. E isso aqui, na procriação e na questão unitiva, para o bem do casal e para a procriação. Coisas básicas que a gente sabe. Porém, aí alguma pessoa pode pensar assim, certo, mas se eu não sou cristão, para que é que eu vou dar autoridade à Bíblia? Essa é uma antropologia da Bíblia. Se eu não sou cristão, não tenho nada a ver com isso. Certo? Você tem razão, você não tem nada a ver. Porém, tem um detalhe. Você não pode levar, ou você não pode desconsiderar que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher e que, num dado momento, eles se complementam. Sim. Então, nesse sentido, se você quiser até chamar assim, né? Ah, fulano não é mulher, cicrano não é homem. Tudo bem, você pode até não nominar. Mas para que venha uma outra vida à Terra, tem que existir o esperma masculino, tem que existir o óvulo feminino. Então, na verdade, a preocupação da igreja seria que o ser humano ele corresponda à sua finalidade, né? Essa finalidade seria pensada por Deus através do matrimônio ou até mesmo das outras vocações. É interessante porque às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas e o padre que não pode ter relação sexual? Como é que ele faz para viver? Como é que ele tem essa relação de complementariedade, né? Justamente. Aí você caiu numa questão bem pontual. Olha só, se eu não... alguma pessoa pode olhar para mim e dizer assim, olha, a igreja fala dessa questão da complementaridade. Ótimo. Mas como então, se essa é a finalidade do ser humano, se essa é a finalidade da pessoa que vai casar e etc., qual seria então a finalidade do homossexual na vida da igreja? Né? Qual seria a finalidade se ele não vai poder exercer a sua sexualidade nesse sentido? Né? Eu penso, Arthur, que estudando sobre esse assunto, vendo, conversando, dirigindo espiritualmente, rezando com pessoas homoafetivas, confessando pessoas homoafetivas, eu penso que coisas muito importantes que as pessoas sentem assim, meio que elas não tivessem um espaço na igreja. Agora, eu diria que elas têm um espaço na igreja. Elas têm um espaço na igreja, porque aqui quem está na live comigo, você também, todos nós aqui temos um homossexual ou homossexuais, femininos ou masculinos, nas nossas paróquias, nas nossas famílias, conhecidos, pessoas de grupos de amigos, de emprego e etc. Pessoas que estão ali e que fazem também um papel grandioso na comunidade de fé. Por exemplo, pessoas que ornamentam andores, pessoas que limpam a igreja, pessoas que estão à frente de pastorais e de movimentos e de serviços, padres também que são homoafetivos, seminaristas que são homoafetivos, entende? Irmãs religiosas que são homoafetivas. O que não existe ainda hoje, sendo bem direto e sincero, é a possibilidade destas pessoas falarem claramente, diretamente sobre si. Isso não tem. Isso não existe. Por exemplo, eu passei 5 anos da minha vida presbiteral, os meus primórdios do sacerdócio foram sendo reitor de seminário. O seminário propedêutico da nossa diocese de Guarabira. Então, assim, quando eu me tornei reitor, quando eu comecei a exercer a função, eu pensei assim, no primeiro encontro vocacional que eu propus, a sala tinha 50 jovens, 50 rapazes. Alguns tinham trejeitos afeminados, pouco, outros não. Né? Mas eu disse assim, coisa que eu não escutava, coisa que eu nunca escutei nos meus encontros vocacionais. Não por maldade dos meus formadores antigos, não é isso que eu estou dizendo. Mas por não ter, talvez, ou a disposição de tocar nesses pontos. Entende? E aí, no meu primeiro encontro vocacional, eu disse assim aos jovens, eu sei que aqui pode ter pessoas de condição heterossexual, mas também pessoas de condição homoafetiva.
Então a galera já ficou um pouco meio assim, meu Deus do céu, o que ele está dizendo, né? Sim. Mas por que é que eu quis fazer aquilo? Porque eu quis meio que destravar a estrutura que nós muitas vezes montamos. Uma Uhum. estrutura que faz com que eu preciso silenciar para que ninguém saiba de mim e não possa me delatar. Sim. Então, à medida que eu fiz isso, que eu disse isso, que eu falei isso, eu tive a possibilidade de escutar histórias daqueles rapazes Uhum. que não era história assim, ah, fulano ficou com cicrano. Não, não há nada Sim. disso. Mas deles falarem do seu interior. Padre, eu acho que eu sou assim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quando a gente começou a falar sobre isso, os 5 anos vindouros que eu passei no seminário, quantos jovens que acabaram nem se tornando padre, que nem estão mais no seminário, mas Uhum. que se entenderam. E também seminaristas que hoje permanecem na vida, mas que lutam para viver o celibato pelo qual foram chamados, preparando-se já para o sacerdócio, mas ao mesmo Uhum. tempo lutando, sabendo quem são, sabendo onde estão pisando, Perfeito. sabendo o que podem fazer para melhorar diante de Deus, Uhum. não em si a condição melhorar, mas dar-se a Deus na sua condição, já que foram Padre, chamados para o a ministério. gente, Entende? uhum. A gente poderia falar, talvez, que a condição da homossexualidade, no âmbito mesmo católico cristão, seria uma cruz para que aquela pessoa tenha que carregar? Ou não seria um termo adequado para falar dessa questão? Olha, essa é uma pergunta que muitos me fazem. Né? É uma Uhum. pergunta bem boa mesmo. Obrigado por ter feito, por tê-la feito. É, o catecismo da igreja, e se nós olharmos no arcabouço cristão, na ideia Uhum. toda, né, assim, nós vamos ver que a igreja entende a sexualidade humana nesse projeto de ordem, como eu já Uhum. falei, né? Sim. A sexualidade e o exercício do sexo, o sexo genital dentro do matrimônio, etc e tal, porque há uma finalidade e tal, né? Uhum. Quando existe digamos assim, uma saída deste meio, um desviar-se deste meio, é tanto que, por exemplo, a palavra que a gente xinga, a sociedade xinga muitas vezes os homossexuais é viado. Veja de Uhum. onde veio. Desviado. Uhum. Ou seja, a pessoa desviou-se do caminho ordinário. Sim. Entende? É por isso é daí que vem a palavra viado. Além de, muitas vezes, o viado, o animal viado, ser muitas vezes o Sim. cervo, né? Ser caracterizado como aquele que saltita, né? Etc, etc. Uhum. Mostra um trejeito feminino. Então, nesse sentido, esse termo pejorativo que é usado, que deve ser evitado, para não gerar mais preconceito, ele deve nos mostrar que há um desvio do que era a meta, Uhum. da ordem. Então, quando, aqui é a ideia falando religiosamente, né? Sim. Quando a igreja olha para isso, quando a igreja encontra algum desvio na nossa vida por inteiro, não somente na vida afetiva e sexual, mas por inteiro, a igreja entende que esse desvio é consequência do pecado original. Foi até uma das perguntas Sim. que um rapaz me fez hoje, quando eu abri a caixinha de pergunta. Ele perguntava assim, né? Bem aqui embaixo, deixa eu ver aqui para não errar. Ele perguntava justamente assim: a homossexualidade é uma consequente ferida da queda de Adão e Eva? Ele perguntou Uhum. isso, né? E se encaixa bem no que eu estou falando aqui. Ou seja, a igreja entende que quando nós temos algo que seria é, fora da ordem, é algo que bagunçou o nosso ser. Uhum. Seria consequência, então, aí desta queda de Adão e Eva. A igreja ensina na sua doutrina que nós somos perdoados do pecado original no batismo, porém ficou o que a igreja chama de concupiscência, né? Ou Uhum. seja, a tendência ao erro, a tendência ao pecado. Porém, tem um detalhe. Aí você me pergunta, padre, então é uma cruz para as pessoas homossexuais levar esta condição? Uhum. Outro rapaz que cabe aqui nessa pergunta também fez a pergunta assim a mim, olha. Ele disse assim, peraí. Se Deus é perfeito, por que nascemos com esse desejo pela pessoa do mesmo sexo? Uhum. Como pode Deus fazer um ser humano em um corpo masculino e os desejos femininos? Ou uma pessoa com um corpo feminino, com a mentalidade masculina e o desejo masculino? Veja, tudo se encaixa aqui as perguntas.
Então seria uma cruz. É como se Deus fosse um sadomasoquista, um sadista Sim. comigo. Deus me deu o desejo e depois Deus disse: você não pode exercer esse desejo. É meio que Sim. assim. Então, eu tomo muito cuidado em afirmar que a homossexualidade é uma cruz. Eu Uhum. tomo muito cuidado ao afirmar isso. Apesar de que o catecismo da igreja ele diz assim: essas pessoas são chamadas a abraçar as cruzes do dia a dia, que tem por Uhum. conta da sua condição. Mas veja, a homossexualidade em si não é uma cruz. Entendi. É o que pode vir do desenvolvimento dela que pode tornar-se uma cruz ou não. Uhum. Observe bem. Porque se eu digo que a homossexualidade me foi dada por Deus, se me foi dada por Deus, eu penso assim: e por que é que ele não deixa eu exercê-la? Entende? Uhum. Isso é, Arthur, sendo muito sincero, honesto, intelectualmente com você, isso é um assunto que a teologia moral da igreja ainda precisa desenvolver com mais proeminência. Tá. Precisa falar mais sobre isso, precisa conversar mais sobre isso. E eu vou colocar outro problema aqui, no meio de tudo isso. Nós poderíamos dizer que houve algum santo canonizado pela igreja que era homossexual? Veja que pergunta delicada. E Uhum. eu, com tanta tranquilidade, afirmo para você: claro que existiu santos que tinham condições Uhum. homoafetivas. Claro que existiu. Por quê? Porque a condição homoafetiva, a condição homossexual, ela está muitas vezes presente na natureza humana em todas as Uhum. épocas. Agora, a manifestação desse desejo ou afeto homossexual, ele se dá de diferentes formas, certo? Perfeito. Porém, se a gente agora pensar como era a manifestação do desejo por pessoas do mesmo sexo na Grécia Antiga, como era na Uhum. Roma Antiga, como era na África, como era na Ásia, nos idos passados, Sim. como é que se dava, por exemplo, no Brasil do século XIX, como é que ele se dá agora no Brasil, no mundo do século XXI, como é que se dava na Idade Média. Sim. São coisas totalmente diferentes. A manifestação. Porém, Padre. a condição, o desejo, o afeto, o primor por pessoas do mesmo sexo sempre existiu. Logo, Uhum. existiu também entre os santos da nossa igreja. Sim. Agora, eles tiveram a disposição de não praticar. Essa é a grande questão. Uhum. Isso é uma questão interessante. E até eu já me fiz esse próprio questionamento, mas o porquê que hoje a sexualidade ela está no centro? Porque se a gente para observar a situação, até para a pessoa, o homem ali que ele é heterossexual ou a mulher, eles vão ter esse mesmo desafio relacionado à castidade. Então, a pessoa que está ali casada, ela vai também ter seus desafios para se manter fiel ao seu parceiro. A pessoa que também está namorando ou que está solteira, ela também vai ter o desafio relacionado à castidade, independente se ela for homossexual ou não. E assim, a partir disso eu já queria fazer outra pergunta também que eu fiquei pensando aqui. Hum. Mas existiria uma hierarquia no sentido do pecado? Ou seja, uma pessoa que ela é homossexual ou que ela é heterossexual ou que seja, ela deve ter o mesmo peso para os outros pecados dela, como por exemplo a questão da gula, a falta de temperança com os demais aspectos da vida, a própria mentira. Hoje, nesse sentido, o pecado da prática homossexual, ele estaria acima desses outros pecados? Ou é algo mais que a nossa sociedade tem um olhar tão voltado para a sexualidade que ela acabou que tomou lugar de todo o resto, né? Isso. De toda a compreensão do ser humano e também de todos os outros pecados. Essa é uma pergunta muito importante mesmo, porque dentro dela a gente poderia pensar assim: eu atendo consciências, né, na confissão, na direção espiritual, Uhum. estou cursando a psicologia aí, se Deus quiser também vou atender na clínica, como você faz também aí com seus pacientes. Mas atender consciências me dá o acesso a muitas mentes e a muitos corações, e eu Uhum. percebo claramente, sempre que a galera, seja jovem ou de meia idade, vem confessar, o primeiro pecado que ela se elenca muitas vezes é o pecado em torno da castidade. Sim. Isso é uma questão que me inquieta um pouco, a ponto de eu entender que nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto família, nós temos uma dificuldade de falar sobre sexualidade. Na grande Uhum.
maioria, claro que tem exceções, mas a grande maioria, muitas vezes, nós temos dificuldades de falar sobre sexo, de prazer, desejos, afetos. Sim. Nós temos dificuldades, muitas vezes, de expressar, de dizer expressões, eu te amo, eu quero bem a você, eu tô aqui, né? Por exemplo, eu toco muito desses pontos nas minhas homilias, nas minhas catequeses, nas minhas conversas pessoais, porque é algo importante de nós, seres humanos. Entende? Então, uma vez eu falei com aquele autor chamado Amadeu Cintini, que ele é um autor muito bom, né, com muitos livros publicados e etc., tanto na questão formativa quanto na questão humana. E aí, Amadeu Cintini, uma vez em Curitiba, eu perguntei a ele, nós estávamos num congresso para reitores de seminário, e aí eu levantei a mão e disse assim, Amadeu, Padre Amadeu, uma pergunta. Por que é tão difícil para a igreja tocar em pontos como sexualidade, prazer sexual, desejo, etc. E aí ele disse assim, meu caro padre, eu acredito que não seja somente difícil para a igreja, é difícil para nós seres humanos no geral. Por quê? E aí, nos meus estudos, no desenvolvimento sobre essa questão, o desejo, Arthur, ele é algo, o desejo sexual em si e o afeto em si, ele é algo que mexe muito com o nosso interior, porque verdadeiramente nós temos nele a vida e a morte. Se você perceber. O desejo, por exemplo, olha, o desejo não somente sexual, mas o desejo em todas as coisas que eu tiver. Por exemplo, eu realizo o meu desejo quando eu vejo uma paisagem muito bonita. Os meus olhos contemplam aquilo e eu fico encantado. Quando eu vejo um doce super gostoso ali, minha boca saliva. Quando eu como, eu matei o meu desejo. Mas, ao mesmo tempo, saciei o meu desejo. Eu saciei ele e matei ele ao mesmo tempo. Quando existe naquele momento do sexo, ou de uma masturbação e etc., eu acabei que saciei o meu corpo, mas ao mesmo tempo matei o meu corpo pelo cansaço e pela exaustão física. Eu estou falando no sentido biológico aqui somente, né? Mas ao mesmo tempo, no sentido existencial, isso aí, esse desejo, me dá uma força muito grande. Por isso que a sexualidade é um livro muito importante que eu queria apresentar até aqui para as pessoas. É esse livro aqui, do Antônio Moser. Perfeito. O Enigma da Esfinge. É um livro maravilhoso sobre a sexualidade. Justamente tem o nome O Enigma da Esfinge, porque a esfinge tem justamente essa capacidade de se refazer ao mesmo tempo, mas também de vida e de morte. A sexualidade, ela tem esse sentido aqui. Entende? Então, a sexualidade, ela nos dá um poder muito grande, mas ao mesmo tempo ela pode nos levar para o abismo. Entende? Então é por isso que eu penso que é difícil lidar com esse assunto até hoje, em todos os âmbitos, não somente na igreja. Aí você agora, tendo falado isso, você me perguntou, por que é tão complicado se tem essa hierarquia de pecado? É justamente aqui que eu bato muito na tecla. Bato muito na tecla em que a pessoa homossexual, ela não pode ser vista somente pelo sexo que possivelmente ela pratique. Que acaso, porque aqui seria o pecado, a gente já fez a diferença. Não existe pecado nenhum em ter o desejo homossexual e etc. Né? O pecado nesse sentido, porque foge desta ordem homem-mulher, e etc., foge aí, então seria a prática homossexual. Né? Agora, olhando esta prática homossexual, vendo ela de fora, né? Por que é então que o único pecado seria esse desta pessoa? É justamente aqui que nós temos que desmistificar isso. É justamente aqui que a gente tem que encontrar um modo de fazer com que as pessoas não sejam olhadas somente por este pecado. Aí você diz assim, epa, peraí, Padre Daniel então está sendo agora uma pessoa relativista. Ele está dizendo que essas pessoas podem praticar, podem ficar tranquilos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo simplesmente porque eu não tenho autoridade para mudar o ensinamento da igreja e nem quero fazer isso. Se vê uma lógica no ensinamento da igreja. Porém, eu tenho que ter a consciência que a lógica do ensinamento da igreja não vai mudar a realidade de algumas pessoas que estão à minha volta. Tem algumas pessoas que estão aqui na igreja, seja as pessoas homossexuais, ou seja, os casais de segunda união, que elas acabam querendo ter alguém que não é somente pelo sexo.
E aqui eu já abro outro adendo, Arthur, e dizer assim, olha, quando eu encontro uma pessoa homossexual, que ela vem a mim, um caminho que eu faço importante é o caminho de ajudar a pessoa a se entender. Ela precisa se conhecer. Será que de fato você é homossexual? Ou você é uma pessoa que simplesmente cometeu ou fez um ato homossexual com alguém? Entende? Porque o que é de fato uma pessoa verdadeiramente homossexual? É aquela que psicologicamente, afetivamente, relacionalmente, sexualmente, ela só consegue se ver, se notar, né, com uma pessoa do mesmo sexo. Às vezes você pode dizer assim, será que eu sou homossexual porque eu fiquei com uma pessoa do mesmo sexo uma vez e outra? Não, não necessariamente. Tá. Você simplesmente quis fazer uma situação por ter se sentido interessado, por ter sido curioso e etc. Mas não quer dizer que você é homossexual. Mas, nesse sentido, a pessoa que é homossexual verdadeiramente, ela tem dois caminhos a fazer, se ela for cristã. Ou ela faz o processo de conhecimento de si mesma, de aceitação de si mesma e de trabalho de si mesma para que, nessa disposição do coração, ela possa abraçar a castidade, que, inclusive, remete também a ela ficar sem ninguém sexualmente, né? Ou ela acaba por dizer, olha, eu não tenho condições de viver sem ninguém. Por exemplo, alguns casais ou pares que a gente atende como homossexual, alguns casais homossexuais, eles me falam isso, né? Olha, padre, a questão não é só sexual entre nós dois. A questão é ter uma companhia, a questão é ter uma conversa, é ter com quem eu partilhar a vida. Então, eu como padre vou dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai viver. Não, eu pergunto, será que vocês dois têm condições de viver a castidade, manter-se sem o sexo? E por incrível que pareça, tem alguns casais que lutam para não viver o sexo. Se ajudam como amigos e etc. Só que tem momentos que eles não conseguem. Como acontece também nos casais de segunda união. Eu tô equiparando as situações aqui porque existe a questão do sexo, que é o pecado, nas duas situações, né? Então é por isso que eu equiparo e falo sobre elas, tá bom? Então, assim, já tem alguns casais homoafetivos que digam, olha, a gente não consegue viver sem o sexo, a gente precisa. Então, assim, quando há uma decisão pontual que não deve ser uma coisa que deve ser obrigada para eles. Não se deve ser obrigado, porque Jesus nunca obrigou ninguém a seguir o Evangelho. Né? Jesus sempre propôs, o Evangelho sempre foi uma proposta. E nós vimos, em épocas da história, que a igreja acabou forçando algumas coisas, a gente viu no que deu. Né? E não é legal. O Evangelho tem que ser sempre essa proposta. Então, eu proponho aos rapazes que eu acompanho, olha, se você, em sã consciência, viu que vocês precisam do outro também no âmbito sexual, eu peço duas coisas a vocês. A primeira é que vocês sejam pelo menos fiéis um ao outro, honestos um ao outro, e depois que vocês se abstenham da comunhão eucarística. Então, nesse sentido, duas coisas. Porque assim, você diz, mas por que tem que se abster da comunhão? Eu sou mais santo do que eles? Não. Porque aí, no sentido, há um pecado objetivo, né? Como são também os casais de segunda união. Né? Agora, a gente entra noutra polêmica aqui. Polêmica que o Papa Francisco levantou aí nesses dias, quando disse aquela outra frase. Né? Eu não sei por que não se escandalizam quando eu vou numa empresa grandiosa, em que eu sei que aquele dono ele rouba os funcionários, ele comete injustiça com seus funcionários, e eu vou lá, abençoo aquela empresa e ninguém diz nada contra mim. E, sendo muito sincero com você, Arthur, nós padres muitas vezes somos chamados e colocados em situações delicadas e complicadas, que você vai ter que ali. Eu sei que aquela pessoa está cometendo uma coisa errada. Né? Eu já tive vez, por exemplo, de uma vez abençoar um lugar que os funcionários conversavam comigo. Né? Conversavam comigo e diziam, olha, padre, acontece isso e isso, mas ele está chamando o senhor para vir rezar aqui no lugar. E eu tive que ir
rezar e fazer, fiz tudo o que tinha que fazer, mas depois chamei o dono para conversar, né? Para dizer assim, fulano, como é que está a sua vida? E na hora da pregação falei justamente, olha, é assim, assim, assado e tal e tudo, né? Mas tipo, e por que é que se escandaliza quando eu abençoo duas pessoas do mesmo sexo? Quando eu abençoo, olha a frase que eu estou dizendo para não sair torto aqui. Sim. Quando eu abençoo duas pessoas do mesmo sexo, eu não estou falando da união, Uhum. porque a união aqui seria diferente. Uma coisa é a união civil homoafetiva, que eu sou totalmente de acordo como padre católico. Uhum. Não vejo dificuldade. Por que não vejo? A união civil, ela requer os bens e os direitos de cada pessoa que é cidadão brasileiro. Uhum. Então, isso a igreja não tem nada a ver. Aí alguém pode levantar a questão e dizer assim para mim, olhar para mim e dizer assim, padre, mas espera aí, é a questão da ordem social. E a questão de como vai desenvolver isso. Certo, eu entendo perfeitamente. Só que você tem que entender uma coisa, que a sociedade, ela não é, de maneira nenhuma, mais cristã. Nós não podemos entender a sociedade como nós entendíamos há tantos anos atrás. Uma sociedade que é cristianizada, em que as normas cristãs elas se colocam sobre todos. Eu não posso ter essa pretensão, né? Vamos Uhum. colocar os pés no chão. Porém, eu também não posso esquecer, a sociedade não é laica. Sim. Ou melhor, não é ateia. Ela é laica, mas ela não é ateia. Ela tem sentimentos cristãos, ela tem princípios cristãos que podem ser colocados também a serviço dos outros. Porém, eu não posso esquecer que essa sociedade que tem princípios cristãos, que é a nossa na sua maioria brasileira, mas ela também tem outras denominações, tem outros modos de ver as coisas e que tem que Uhum. contemplar todos os cidadãos, né? Sim. Então, ao meu ver, o casamento, a união homoafetiva no âmbito civil, Dom Henrique, o grande Dom Henrique, que a gente chama Leão de Palmares, Dom Henrique dizia, né, assim, não sei porque que a igreja fica falando tanto sobre isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Uhum. Não tem nada a ver com isso. Agora, quando parte para a união matrimonial, aí é de alçada da igreja. Aí é outra coisa. Que a Sim. igreja entende aí a união matrimonial como necessária um homem e uma mulher, com psicológico feminino e masculino, com a procriação e com a capacidade unitiva dos Uhum. dois. Né? Isso não é preconceito. Não é preconceito. É só você entender que a base humana é isso. Um Sim. óvulo e um espermatozoide. E aqui eu estou sendo bem biológico mesmo. Uhum. E eu espero que eu não seja acusado de ser uma pessoa que está sendo demasiado biológico. Não, eu só estou levando em consideração a realidade. Sim. Certo? Então, quando a gente observa isso, a gente nota que não, quando eu disse, né, não abençoo a união, mas as pessoas do mesmo sexo. Quando Uhum. eu falo sobre essa questão de abençoar a pessoa homossexual, é tanto que quando saiu logo aquele documento do Papa Francisco, né, a Fiducia Súplicas, um fiel aqui da paróquia onde eu estou, ele veio com tudo assim, agoniado, criticando o Papa e que não sei o quê, e foi e disse assim, Uhum. olha, se eu ver dois homens nesse altar sendo abençoados pelo Senhor, pelo outro padre daqui, eu saio daqui, eu vou embora, não sei o quê. Eu disse, mas meu filho, me diga uma coisa, você leu o documento? Não, mas porque agora o Papa está aproveitando isso, está fazendo isso, ele é uma pessoa que é comunista e que não sei o quê, e que é uma pessoa que está indo contra a fé. Eu digo, você leu o documento? Não, não li o documento. Está vendo? Então, lá se deixa claro. Qual é a intenção de Francisco ao fazer isso, Arthur? Ao meu ver. A intenção de Francisco nada mais é nada menos do que levar em consideração uma coisa. Os homossexuais estão na igreja. Uhum. Os homossexuais estão nas nossas assembleias dominicais. Os homossexuais estão nas nossas pastorais de movimentos. Os homossexuais estão nas nossas famílias cristãs católicas. Os homossexuais estão na sociedade que nós temos que dialogar. Sim. Então, é uma realidade, como eu disse nos pontos que te mandei, é um fenômeno que a gente não tem como fugir. Né? Uhum. Aí, aqui, uma das suas seguidoras, eu acho, está dizendo assim, abençoar a todas as coisas com finalidade de converter. Certo? Aí eu pergunto a você, filha, eu entendo o que você está dizendo, com a finalidade de converter. Ótimo. Uhum. Porém,
Por que é que eu dou tanta ênfase à relação homossexual daqueles dois? Por que é que eu dou tanta ênfase na conversão deles e não dou ênfase também em outros aspectos da vida deles? Sim. Essa é a grande questão. Eu não estou dizendo que eles não têm que se converter na castidade. Você tem que entender, você que está aqui, né, na live, fez essa colocação, você tem que entender assim, que eu não só preciso de conversão na minha vida de castidade. Uhum. E quando eu digo isso, eu não estou de maneira nenhuma relativizando a castidade. Cuidado com o que eu estou dizendo, viu? Não é isso que eu estou afirmando. Ah, agora então pode fazer tudo o que quiser na castidade. Ah, eu não vivei, não. Não, não é isso, minha gente. É só lembrar que, como o Arthur me perguntou lá no início, que depois se desvelou em tudo isso, padre, tem digamos assim, uma eleição de pecados, né? Um é maior que Sim. outro. A igreja já faz essa distinção quando fala sobre a questão de pecado grave e pecado leve. Uhum. Um dos pecados graves é contra a castidade. Só que o pecado da castidade está no 6º mandamento. Quantas são as vezes que nós chegamos na confissão e eu vejo que o penitente se acusa e tem uma dor profunda de ter pecado contra a castidade. Sim. Mas ele nem se acusa de ter não amado a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Por que você não se acusa de não ter amado Deus sobre todas as coisas? E esse é o pecado que todos nós cometemos todos os dias, porque nós deixamos Deus de lado em muitos aspectos. Sim. Nós colocamos nossas vontades. Então a minha questão é, por que a pessoa ela se preocupa bem mais com os pecados em torno da castidade e não se preocupa tanto com o pecado que está ali também, Sim. que é de não amar a Deus sobre todas as coisas. O senhor falou Aí quando isso? eu vou e coloco, né? Aí eu faço, Uhum. deixo o penitente bem à vontade, vou perguntando as coisas para ele se acusando dos seus pecados. Menos espero, eu digo assim, quando você termina de se acusar dos seus pecados, me diga uma coisa, nisso tudo, você não deixou de amar a Deus sobre todas as coisas, não? Padre, é verdade. Veja, a grande questão é fazer com que a gente pense fora da caixinha. Sim. Aqui não é tirar os pecados em torno da castidade. Uhum. Não é. De maneira nenhuma. Até mesmo porque, infelizmente, hoje em dia, olha, se um homossexual, ele é uma pessoa, se ele é uma pessoa promíscua, se ele é uma pessoa que fica com outro, com 2, com 3, com 4, com 5 na mesma noite, se uma pessoa heterossexual hoje em dia faz o que se chama de troca de casais, se a pessoa vive mergulhada cada vez mais na masturbação, na pornografia, que deixou até de ser, não deixou de ser pecado, mas se tornou um vício grandioso para ela, você Sim. sabe disso melhor que eu, e que acaba com a vida da pessoa, não é só porque é no sentido religioso. Ah, a igreja diz que não pode se masturbar, a igreja diz que não pode ver pornô. Não é só nesse sentido. Sim. Você sabe melhor que eu. Sim, e até Afeta... só uma observação também, mas isso que o senhor falou, eu lembrei de um evento que teve aqui na minha cidade com o Dom Rui, bispo da Diocese de Caruaru. E ele falou justamente isso, que o problema ele não está exatamente no 6º mandamento, mas está no 1º, não amar a Deus sobre todas as coisas. E eu percebo isso, eu não atendo só pacientes católicos e cristãos, eu ressalto isso também. Mas sempre que um paciente chega, e normalmente ele está com essa demanda ou de vício em pornografia, ou alguma questão muito voltada para a questão da sexualidade, ou da própria masturbação, ou do próprio vício, eu sempre tento colocar ele em um lugar de mais responsabilidade, para que ele consiga também visualizar os outros aspectos da vida dele, que vai precisar que ele sirva mais, que ele ajuste esses aspectos. Então, sempre que uma pessoa ela está inclinada a um desejo, a um bem, isso eu falo perfeitamente do desejo no exemplo do bolo. Então, quando a gente olha um bolo de chocolate, a gente gosta, a gente vai estar inclinado a fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, tem outros aspectos da nossa natureza humana que vai fazer com que a gente dê um não para aquele bolo. Por exemplo, uma pessoa que ela recém teve um infarto, ela não pode comer nada que tenha gordura. Então, ela está sendo inclinada àquele desejo, mas ela pode dizer assim, não, eu não vou comer o bolo porque eu quero que eu dure mais, eu quero permanecer aqui. Então, também passa por essas questões das decisões, né? De perceber aquilo que vai ser benéfico e aquilo que não. Por isso que eu falei, né, no início dessa fala, da questão da responsabilidade. Então, a pessoa chega para mim, ó, eu estou passando por esse problema, estou com vício em pornografia,
há não sei quantos anos já, não estou conseguindo. Quando ele consegue ver a ótica da vida dele, que existem muitas outras coisas, nem estou falando questão de pecado, tá? Mas estou falando de ajustes, por exemplo, de rotina, de perspectiva de futuro, de ressignificar um acontecimento no passado. Ele começa a dizer: peraí, minha vida não é só isso aqui, não é só minha sexualidade. E acredito que justamente por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, porque ele traz o aspecto principal da nossa vocação, né? A gente tem esse poder de escolha para escolher os meios para que a gente alcance essa finalidade e essa felicidade. Mas no final das contas, a base é sempre essa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, independente da vocação que a gente esteja e da circunstância também, que vai variar de pessoa para pessoa, né? Chega, e eu falo vocação não no sentido apenas católico, né? O celibato, o sacerdócio, o próprio matrimônio, mas a vocação no sentido do chamado de cada dia. Então, cada pessoa ela vai ter sua própria circunstância. Com isso, ela vai ter que responder aos seus chamados, que vai estar na questão do trabalho, que vai estar em ter um amor cada vez mais responsável. Isso eu acredito que é muito importante. Normalmente, padre, eu sempre uso na terapia uma teoria que eu chamo de as três pessoas da personalidade, que é composta por um personagem, um roteirista e um crítico. São essas três pessoas que elas sempre estão diante de um bem. Esse bem é qualquer coisa que ela pode se relacionar. Uma torta, um café, a Santa Missa, a esposa, o esposo, literalmente qualquer coisa. E se nessa relação que tem essa bolinha, que é o bem, e tem essas três pessoas que estão em volta, que é o personagem, o roteirista e o crítico, se eles não tiverem bem unidos, ou seja, com uma boa perspectiva de roteiro futuro, o personagem é aquela pessoa de carne e osso que age. Ou seja, se for uma pessoa destemperada, e se o juiz que faz o juiz dizendo assim, não, isso que eu fiz foi bom, isso que eu fiz não foi, que é necessário no exame de consciência, a pessoa ela vai estar com uma personalidade totalmente desajustada. Consequentemente, ela não vai conseguir também seguir a sua vocação. Por isso que a sexualidade ela é importante, ela precisa ser levada com mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela precisa estar alinhada à vocação da pessoa. Porque eu nunca esqueço, eu fiz uma pergunta, não sei se você conhece o professor Diego Reis. Já Ele é professor da minha ouvi falar nele. pós-graduação, Já e ouvi eu mandei falar uma nele. mensagem. Há um certo tempo, professor, o senhor indica bibliografia? Como é que eu posso ajudar pacientes homossexuais? Porque chegava bastante na época demandas e eu ficava um pouco perdido. Espera aí, o que é que eu faço? Eu tenho que converter essa pessoa, eu tenho que tirar o desejo dela. E ele disse: Arthur, a questão que os terapeutas falham é porque eles olham para um aspecto que não é o mais importante da vida. O mais importante da vida é a vocação. Se a pessoa tiver bem articulada com a sua personalidade, com o seu chamado, isso não vai ser mais uma questão. Até porque, por exemplo, é como na live com o Omar, eu falava, no próprio matrimônio, chega um tempo que o sexo ele também não vai ser algo que vai estar presente sempre. E nem por isso o amor vai deixar de existir, nem por isso a pessoa vai ter um chamado a ser mais responsável, a ter uma escalada no sentido desses amores. Então, por exemplo, no início a pessoa ela consegue, começa a se mover simplesmente pelas emoções. Eu sinto, imediatamente eu respondo. E quando ela vai tendo esse autodomínio, esse autoconhecimento, ela vai percebendo que ela tem a capacidade de dominar esses aspectos da vida. Então, eu acredito também que a sexualidade ela é um aspecto que deve ser dominado, não no sentido de ficar submissa, mas no sentido de ser realmente ajustada e ordenada, de maneira que não seja o principal aspecto da vida da pessoa. Eu acredito, não sei se o senhor concorda, mas acredito que se encaixa bastante com o que o senhor falou Claro, também, né? a sexualidade, ela não é só o sexo, né? Uhum. A sexualidade, ela é, inclusive o Moser fala muito nesse livro aqui, o Enigma da Esfinge, sobre isso. A sexualidade é um composto que nos faz, por exemplo, Sim. se a sexualidade fosse só sexo, eu não teria sexualidade, porque eu Uhum. fui ordenado e deixei Sim. de praticar sexo desde que sou padre, né? Desde que sou seminarista, desde que sou padre. Então, assim, não é que eu não tenha sexualidade. Graças a Deus, sou um homem normal, tenho desejos e Uhum. etc. Só não exerço, né? Porém, a sexualidade ela é algo muito mais abrangente. Sim. Isso que nós estamos fazendo aqui, conversando sobre esse assunto, a coragem que nós temos como dois católicos conversando sobre esse assunto, é um Uhum. exercício da nossa sexualidade. Em que sentido? No sentido de que nós estamos colocando as nossas faculdades mentais,
por sermos Sim. seres sociais, por sermos seres e etc., de conversa e etc., sobre tudo isso. Então, assim, o aspecto sexual é o que mais incomoda, se você, no assunto que nós estamos falando, o aspecto sexual é o que mais incomoda nas pessoas homossexuais. Uhum. É isso que nós estamos tentando desmistificar aqui. Sim. É isso que a gente está tentando tirar do foco. É, Né? e Porque sim. eu me recuso a acreditar, eu me recuso, como padre Uhum. católico, a acreditar que no dia do juízo, Jesus olhará para o homossexual e dizer assim: você estava transando com outro homem, né? E só, e só vai basear a vida desse rapaz ou dessa moça que seja lésbica, homossexual, nisso aqui. Eu me recuso a aceitar essa situação. Por que eu me recuso? Porque não é a lógica cristã. Eu não Uhum. posso entender isso. Ó, tem eu mandei até disse que ia mandar para você mais cedo e não mandei. Olha só como era aqui um padre da igreja. Olha só, um padre da igreja chamado São João Crisóstomo, comentando a carta aos Romanos, e Uhum. como é que ele comentava sobre o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. Olha o que ele dizia. Os pecados contra a natureza são mais difíceis. Pecado contra a natureza é aquele que vai de encontro, né? Que não é entre um homem e uma mulher, dentro do matrimônio, Sim. né? A vagina e o pênis e tal. Os pecados contra a natureza são mais difíceis e menos gratificantes. Tanto que não se pode nem mesmo afirmar que esses procuram prazer. Porque o verdadeiro prazer é só aquele que está de acordo com a natureza. Mas Uhum. quando Deus abandonou alguém, ou seja, na visão de São João Crisóstomo, uma pessoa que fazia sexo com outra do mesmo sexo era abandonada por Sim. Deus. Ela estava totalmente perdida. Então, quando Deus abandonou alguém, tudo é invertido. Agora a gente lembra, né, da inversão da ordem, né, Uhum. do desviado. Por isso, não só suas paixões, a dos homossexuais, nesse caso, são satânicas, mas Sim. as suas vidas são diabólicas. Portanto, eu te digo que esses são também piores que os homicidas. Veja, a gente está diante aqui de uma pessoa que afirmava no seu tempo, no seu século, e é um santo da igreja, mas é a visão dele. Ele não Uhum. tinha psicologia, ele não tinha as teorias de genética que a gente tem hoje, as teorias de educação, ele não tinha a Sim. questão de criação das pessoas, né, dos hormônios, etc. E aí ele diz que o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo era pior que um homicídio. Nós Uhum. hoje jamais entenderíamos dessa Sim. forma. A nossa cabeça contemporânea jamais entende dessa forma. Ele disse assim, olha, portanto eu te digo que essas são também piores que os homicidas e que seria melhor morrer que viver desonrados deste modo. O Uhum. homicida separa a alma do corpo, mas esses destroem a alma no interior do corpo. Ele faz a diferença aqui em destruir a alma no interior do corpo, no sentido de que mexe com os sentimentos da pessoa, mexe com a ordem interior da pessoa, que deveria ser heterossexual em todas as situações, homem e Sim. mulher, né? E esse ponto aqui, depois a gente fala sobre outro que eu lembrei agora. Mas, tipo, qualquer pecado que seja nominado, não será nominado nenhum que seja igual a este, e se aqueles que o sofrem, veja, na cabeça de São João Crisóstomo, era um Uhum. sofrimento, né? Coisa que aqui eu volto para aquela outra questão que você me perguntava. Ver a homossexualidade como uma cruz se for no sentido de eu estou me colocando a serviço de Uhum. Deus, mas eu aceito quem eu sou e sei que para viver também a castidade, eu vou ter que enfrentar muitas situações. A homossexualidade, nesse sentido, como uma cruz, eu aceito Uhum. perfeitamente. Agora, a homossexualidade como uma cruz, como fosse dada por Deus e colocada por Deus como se tivesse que Sim. levar a vida inteira aquilo ali, não. Não, Sim. porque eu não vejo Deus como um sadomasoquista que vai impor isso sobre alguém. De Perfeito. maneira nenhuma. Entendeu? Uhum. Agora, existe uma coisa mais polêmica ainda, que é uma colocação que foi feita por um livro, né? É um livro de Direção Espiritual e Homossexualidade. E o autor do livro disse assim, olha, a homossexualidade é um dom. Uhum. Aí você olha assim, mas peraí, um dom? Como é um dom? Um dom é algo que Deus deu para o bem dos outros. Aí, vamos aqui. Eu sei que pode até causar polêmica aí entre as pessoas que estão na live. Inclusive, Uhum. teve um rapaz aqui que falou
né, que discordou de mim, que o documento do Papa gerou muita coisa e que muitas críticas vieram. Olha, filho, eu entendo você. Muitas críticas também vêm a mim todos os dias. Vêm a mim de todos os lados, porque eu estou tocando nesse assunto. Entende? É claro que o Papa Francisco vai ser criticado, porque ele está tocando num assunto que está à nossa frente. A gente não pode fugir dele. Por exemplo, pensa aí, rapaz, agora você colocou esse comentário. Pensa se tu fizer alguma coisa errada na tua escola, se tu falar alguma coisa que tu acha certa, mas que a galera pensa que é errada, eles vão te criticar do mesmo jeito. Se tu vê alguma coisa errada lá e tu for criticar, muita gente vai cair também em cima de ti e vai falar sobre você, certo? Então, o que o Santo Padre está fazendo, ele não está negando em nada o que o magistério da igreja fala. É só você ler o documento. Não sei se você, o rapaz, leu o documento. Se depois quiser falar comigo no privado, você fala aqui no Instagram, e aí eu respondo a você com mais tranquilidade, né? Mas, para dizer que a homossexualidade é um dom, em que sentido? Por que é que Deus permitiu? Deus não fez. Deus fez homem e mulher. Uma pessoa que é homossexual homem, ela não deixou de ser homem, Arthur. Ao perceber-se que ela tinha a condição homoafetiva, ela simplesmente olhou-se de outra forma. Do mesmo jeito uma mulher. Ela não deixou de ser mulher com as características próprias. Aqui a gente não está entrando na questão dos transexuais, né? Gêneros, não. Isso aqui é uma situação um pouco mais delicada que precisava outra live para falar sobre. Mas nós estamos falando sobre os homossexuais em específico, né? Você é um homem homoafetivo. Você é uma mulher homoafetiva. Você tem decisão de decidir se você vai praticar ou não a sua vida sexual. Sim. Mas a decisão, você não tem de escolher se você quer ser homoafetivo ou deixar de ser. Isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Se há uma homossexualidade estruturada na pessoa, a pessoa não tem como deixar de ser. Não há a chamada cura sexual, a cura homossexual. Não, não há. Isso não deve ser feito através de terapia, através de rezas, através de orações. Não. Por quê? Pense bem. Deus pode não ter feito a pessoa daquele jeito, mas porque ela permitiu, porque ele permitiu que a pessoa tivesse aquela condição. Houve uma permissão de Deus. Por exemplo, duas pessoas que eu gosto muito de observar na vida. Uma já falecida, que era o Clodovil Hernandes. Nós víamos que o Clodovil tinha um jeito estourado, tinha uma forma muito grotesca, por vezes, mas sabia quem era. E nunca... Veja, a vida de Clodovil se desenvolveu totalmente. E era um homossexual reconhecido. Outra pessoa que eu olho é a Nani People. A Nani People é uma mulher, né? Uma mulher trans, como ela diz, mas que, a pedido da mãe dela, ela não fez a cirurgia de resignação sexual. Tirar o pênis para refazer numa vagina. Ela não fez isso. Mas ela disse que é uma mulher. Mas veja, quanta coerência na vida de Nani. Eu tomo cuidado, muitas vezes, de sentar e escutá-la em podcasts. E eu fico observando, meu Deus, como é que eu vou reduzir esta pessoa, chamada Nani People, à condição sexual dela? Uma mulher inteligente, uma mulher perspicaz, uma mulher acolhedora, uma mulher que é atenta aos outros que estão à sua volta e fala no sentido religioso, piedosíssima. Aí alguém pode vir me dizer assim, mas padre, ela é piedosa, como é? Isso é uma blasfêmia, uma mulher desse jeito rezando. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que ela não tem um sentimento religioso? Uma mulher que vai rezar, que está sempre todos os dias rezando, que tem uma devoção grandiosa à Nossa Senhora, que aprendeu de sua mãe, só porque ela é uma transexual, eu vou dizer que ela não tem fé, que ela não deve se aproximar de Deus, porque ela tem essa condição. Entende? Então, assim, eu não posso julgar essas pessoas por este aspecto. E, ao mesmo tempo, não posso tentar mudar estas pessoas, porque seria uma desonestidade espiritual. Seria uma desonestidade intelectual. Aí você diz assim, mas aquela pessoa que vem a mim, que não tem uma boa relação com a sua condição afetiva, como lidar com essas pessoas? Na psicanálise, eu não sei se você lembra, mas se você já
teve contato com esses dois conceitos, Uhum. a psicanálise diz que tem a egosintonia e a egodistonia. Uhum. Aplicada à homossexualidade, a egosintonia seria aquela pessoa que é homossexual e não tem problema com a sua afetividade, com a sua. Ela Sim. pode até não praticar sexo, ela já está decidida a não praticar, mas o Uhum. próprio fato dela sentir o desejo, o afeto, não incomoda. É uma pessoa, para a psicanálise, egosintônica, ou seja, ela tem sintonia consigo. Sim. Já aquela pessoa que é egodistônica, egodistonia, é uma pessoa que tem o desejo, mas ela digladeia-se contra si. Não é pelo fato de querer ou não praticar, mas é o desejo mesmo que não a deixa bem. Uhum. Neste caso, se nós estivermos diante de uma pessoa homossexual de verdade, ela precisa aceitar quem é, senão ela nunca vai ser feliz. Sim. Veja o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que ela tem que praticar sexo. Eu estou dizendo que ela tem que aceitar quem ela é. Agora, se Uhum. nós estivermos diante de uma pessoa que praticou sexo simplesmente com uma pessoa do mesmo sexo e que ela não achou aquilo legal, que ela não quer aquilo para a vida dela, ela tem que ser ajudada na terapia a retomar o rumo dela, que é heterossexual. Uhum. Somente isso. Entende? Aqui nós não estamos promovendo cura gay ou não. A gente só está fazendo distinções de coisas Opa, importantes. Entende? inclusive, teve uma pergunta, não sei se você ouviu, foi do Diogo Kerres. Eu posso até responder se eu complemento, Uhum. mas ele colocou assim: qual a dimensão da vida humana que a integra? Podemos pensar numa hierarquia de dimensões? Onde é que fica a sexualidade? Então, eu vejo que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, a gente já pode ter essa visão que ele não vai ser só matéria, ele também não vai ser um anjo com apenas alma, e ele também não vai ter só o espírito. Então, essa complementaridade dessas três dimensões. A partir disso, onde é que está o local da sexualidade? E aí eu já te chamo, digo, a ter essa percepção também. Eu gosto muito de usar nessas perguntas a questão das quatro causas de Aristóteles. Então, tudo que existe vai ter uma causa eficiente, uma causa formal, uma causa material e uma causa final. Então, partindo desses quatro aspectos, como é que a gente vai ver a sexualidade dentro dessa pergunta, né? Dentro desse esquema que tenta dominar de algum modo o ser humano e seu comportamento? Primeira coisa, a sexualidade ela tem que estar ordenada e integrada tanto no corpo, quanto no alma, na alma, quanto também no espírito. Então não dá para a gente pegar só uma questão. É preciso que ela esteja integrada. E onde é que fica a sexualidade? Ela é submissa a quê? A vocação. Então a pergunta principal tem que ser qual que é a finalidade do homem? Como é que o homem ele vai se realizar plenamente? Se a gente focar apenas no corpo, a gente pode ver, por exemplo, o olhar da psicanálise, que trouxe muitas considerações boas para a psicologia, mas ao mesmo tempo ela tem um olhar um pouco reducionista. Então a gente também precisa ter esse olhar mais profundo acerca do que é o ser humano. Então, se a sexualidade ela tiver ordenada com a finalidade, que se a gente pensar nessas quatro causas, a matéria, a forma, inclusive na causa formal, é justamente a alma do ser humano. Então, é essa alma que está ali movimentando, animando esse corpo. Então, a sexualidade ela precisa estar sempre alinhada com a vocação e a finalidade. Se, independente do contexto, a gente pega só uma dessas partes, e provavelmente a pessoa não vai se ver plena diante da vida, diante também da sua vocação. Então, eu acredito que é preciso esse olhar. Se o padre quiser Então, complementar. aplicada a isso que você está dizendo, a gente observa agora a questão da homossexualidade. Uhum, Corpo, alma, espírito ou mente, né? Nesse uhum, sentido. Se nós sim. somos este todo, se Deus permitiu que uma pessoa fosse homossexual e ela viu que não tem como ela ser de outro jeito e etc, né? Se ela Uhum, se vê assim, se percebe assim, como é que ela deve agir? Ela sim. deve agir sendo bem direto, abraçando a castidade que a igreja propõe? Sim. Mas ela Uhum, consegue ficar sem ninguém a vida toda? Quando eu uhum, falo ficar sem ninguém, não é manter sexo. sim. É uma pergunta que é um pouco mais delicada ainda, né?
todas as pessoas homossexuais, elas são vocacionadas ao celibato, e celibato significa não somente não transar. Eu não sou padre, não é que eu não tenho alguém, porque, de fato, não tenho. Mas a minha vida, ela deve ser doada para todos, como Jesus deu e etc. Essa é a grande questão do celibato. O meu tempo, a minha vida, as minhas colocações devem me colocar sempre à disposição de todos, como Jesus fez. Porém, todas as pessoas homossexuais, olhando por esta ótica, elas devem ter este prisma todo da vida, corpo, alma, espírito, mente. Se elas devem contemplar tudo isso, como é, então, onde fica o lugar delas? Todas as pessoas são chamadas ao celibato? Outra questão, que é para a gente refletir. Como será o fim destas pessoas? Eu sou celibatário. A igreja entende-se que no final da vida vai cuidar de mim. E como é que vai ficar a vida de pessoas que não tiveram alguém do lado delas? Se deve também ajudar essas pessoas nesse sentido. Aí você poderia dizer, a igreja poderia fazer pastorais em que morasse comunidades de homossexuais que queriam viver a castidade para eles não se sentirem sozinhos? Porque outra questão aqui que um rapaz me mandou foi assim, olha, ele colocou desse jeito. Espera aí. Como ser eu mesmo tendo AMS, ou seja, atração pelo mesmo sexo? Tenho me isolado devido ao fardo que é viver sem se escondendo de todos. Ou seja, existe o isolamento, existe muitas vezes o medo de ficar sozinho. Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente trata disso? Veja, eu estou abrindo situações em que a gente tem que pensar fora da caixinha, que não é só sexo. Não é? Sim. É justamente o que o Arthur disse agora, respondendo a você. Não é reduzir a pessoa só ao corpo dela. Eu tenho que olhar no todo. Eu só estou com medo do horário para a live não acabar, Arthur. Que hora já deu aí? Rapaz, já passou de 1h30, mas até agora não cancelou, não. Então, Eu acho pronto. que deve ser mais tempo ainda. Vamos Espero. continuar. Mas não vai cair aí do nada, Não. Mas assim, padre, é bom a gente ter essa conversa mais profunda sobre esse tema. São muitas pessoas, é sério mesmo. Na terapia, eu até já falei isso, mas é mais de 90% dos meus pacientes que me procuram que têm tendências homossexuais e que passam por essa questão. E sempre tendo como centralidade da vida. Então, assim, primeiro a gente observa que tem pessoas que sofrem. Se tem pessoas que sofrem, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudá-las. Que a questão justamente não é essa de abrir mão para dizer que não é pecado ou que não é. Mas é justamente acolher e saber orientá-las e direcioná-las. Eu acho que a gente tem uma carência muito grande sobre esse assunto. E até o medo de falar. No dia que eu encontrei o Instagram do senhor, que eu vi, eu disse, pronto, escapei, realmente. É tanto que eu já entrei em contato para a gente conversar, para que eu pudesse entender. Mas eu também gosto bastante dessa visão mais integrativa. Mas lógico que sem abrir mão daquilo que é fundamental na nossa fé, né? Porque quando as pessoas... É só para terminar, mas normalmente quando as pessoas elas veem assim, às vezes a igreja como opressora, na verdade não é isso. O que eu percebo é que a igreja ela tem sim um cuidado, e a gente está tendo mais isso de falar sobre esses assuntos, mas ela tem um cuidado para que o ser humano ele seja direcionado para o lugar certo e que ele consiga chegar no céu algum dia. Eu acho que a preocupação maior é essa. Então, dificilmente a igreja vai dar algum posicionamento, algo não é conselho, né? Mas como é que a gente usa o termo técnico para isso? Na verdade, são direcionamentos mesmo teológicos e espirituais. Isso. E você Então percebe, a igreja... se você percebe isso tudo que a igreja faz, essa abertura, né, essa conversa, desde 85, ou melhor, desde 79, há documentos sobre a homossexualidade. Sim. E os bispos, com todo respeito aqui aos meus irmãos bispos, todo respeito. Falo isso porque já falei com alguns pessoalmente, inclusive com o meu. Existe documento sobre a homossexualidade desde 79, desde 75. São quase 7 documentos oficiais. Nós não temos conversa sobre isso no clero, nós não temos conversa sobre isso nos seminários. Pode procurar os seminários do Nordeste, em muitos aspectos. Pode procurar, do Brasil todo. Não tem. Porque nós
não temos conversa sobre isso nas nossas pastorais e movimentos, nas formações com os Uhum. catequistas. Nós não temos. Então, nesse sentido, Arthur, a igreja colocou nos seus documentos oficiais, mas não chegou na sua pastoral. Sim. E eu estou dizendo, e não era nem precisar fazer o quê? Não é nem precisar você ir contra a doutrina, não. Você ia falar o que estava na doutrina ali, Uhum. entende? Então, quando eu digo que é um assunto tabu, que é um assunto que incomoda, que é um assunto que dá medo, né? Que é o que aí muitas vezes se critica a igreja é homofóbica, a igreja não sei o quê. Não é que a igreja é homofóbica. Uhum. Teve um autor chamado John Boswell, ele é um americano, ele lançou um livro, infelizmente não está em português, está em inglês, mas ele lançou um livro chamado Cristianismo e Homossexualidade. Uhum. E ele vai dizer ali uma coisa muito importante. É uma das instituições mais que existe, mais homossexuais na história é a Igreja Católica. Em que sentido? Se você olha numa lógica, Arthur, tem lógica, porque ó, o celibato, durante muitos anos, foi um lugar de esconder homossexuais. Uhum. A vida consagrada e religiosa foi um lugar de esconder homossexuais. Ou seja, não gosto de homem, não gosto de mulher. Para onde é que eu vou? Eu vou ser padre. Eu vou ser irmã religiosa. Talvez Sim. não era a intenção primeira da pessoa, mas A única aquilo saída que ela ali fez. visualizava, né? A Como única é? saída que ela percebia para a situação, Isso provavelmente. mesmo, você chegou no ponto essencial. A única Uhum. saída que ela visualizava era aquela. E a partir disso, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus agiu na vida dessas pessoas. Uhum. Neste caso, neste tom, neste sentido, a homossexualidade delas foi um dom para a igreja. Porque Uhum. Deus soube usar daquela pessoa, daquele momento, daquela situação, para fazer fecundar a vida dela no reino dele. Entende? Então, Sim. quando eu converso hoje, por exemplo, com padres homoafetivos, com irmãs homoafetivas, com pessoas que são doadas pelo reino, hoje elas já sabem quem são, têm a consciência de quem eles sabem quem são, têm a consciência de quem são e se doam sabendo quem são e sabendo os seus limites, das suas dificuldades, etc. Entende? Uhum. Mas ao mesmo tempo, como também jovens. Meu Deus, às vezes, né? Eu sento com os rapazes que estão juntos e rezo o texto com eles na frente do Santíssimo. Eu não vejo. Isso aqui é o que o Papa Francisco colocou na Fiducia Súplicas. Você rezar com duas pessoas ali, para que elas saibam que elas não são excluídas da fé por serem quem são, ou por estarem naquela realidade. Né? Elas não são Sim. excluídas da fé. Mas, ao mesmo tempo, eu digo a eles, ó, tem a comunhão eucarística, pelo menos vivam os dois sozinhos e etc. Isso eu não estou incentivando como padre. Eu estou olhando uma realidade que está à minha frente. Ao Uhum. mesmo tempo, quem está na castidade, lutando também para viver a castidade, eu chamo e digo, olha, você está lutando, mas você está conseguindo, graças a Deus. E Sim. quando a pessoa cai um pouco, numa situação de masturbação, de ver pornografia ou de ficar com alguém, vem, se confessa, pede a Deus a força, a graça, levanta-se Tá. novamente e segue. No final das contas, não é uma questão de sexo ou não. No final Uhum. das contas, é uma questão de que a pessoa não se vê com outra pessoa. Sim. A psique dela não está apta para aquilo. É a Uhum. questão justamente quando a gente entra aqui, da questão celibatária. A questão celibatária não é todas as pessoas que têm esta disposição para o celibato. E Uhum. ninguém deve ser forçado a viver o celibato se não tem condições. Entende? Sim. Aparenta, a gente até, se eu fiz esse questionamento mais cedo na ligação, né? Qual que seria a saída? Mas eu acredito que essa pergunta ela ainda não esteja totalmente fechada, né? Não é um questionamento como se eu falou no início da live, que dá pra gente fechar o assunto. Até Não, não dá. porque, padre, eu percebo que existe pouca bibliografia também relacionada ao tema. Então a gente consegue ter uma base, uma orientação, mas ainda assim não tem tanta substância, não. Até na questão científica, né? Hoje a gente tem esse olhar muito cientificista para as coisas e mesmo assim não se tem uma Não. explicação concreta. É Não se justamente tem. porque não é um assunto fechado. Uhum. É um assunto que abre muitas possibilidades, diversas possibilidades.
Entende? Então, eu não posso ser desonesto intelectualmente com os nossos seguidores aqui e dizer, é um assunto fácil de tratar. Não é um assunto fácil de tratar. Por exemplo, quando a gente lida também com os pais de filhos homossexuais, que é um assunto que daria outra live, Sim. né? Como é difícil, Arthur. Quantas mães eu acolho, quantos pais eu acolho que chegam chorando para mim. O que é que eu faço, padre? Eu não consigo entender. Por exemplo, agora à noite eu postei a foto do Gustavo. Foi uma publicação que eu fiz em 2021. O Gustavo era um jovem católico, de família católica, que era enfermeiro, estava cursando faculdade, etc. Já estava terminando o curso, estava ali fazendo estágios e acabou sofrendo preconceito, estava passando por uma questão de ansiedade meio que depressiva e acabou tirando a Sim. vida. Porque uma mãe chegou com a filha, olhou para o Gustavo, ele aparentava ser um pouco homoafetivo, né, nos trejeitos e tal, e a mãe olhou e disse assim, olha, eu não quero que minha filha seja vacinada por esse tipo de gente. Estava no auge da Covid ali, né? Então, assim, o menino coloca aquilo na cabeça, veja como é delicado lidar com isso, certo? E do mesmo jeito lidar com pais que chegam chorando, que querem, por exemplo, uma mãe uma vez me pediu assim, padre, vai fazer um exorcismo no meu filho, porque é uma questão espiritual, e etc. E ele vai tirar esse demônio da homossexualidade. E para que eu conversasse com essa mãe, Arthur, foi quase 2 horas para tentar. Não, é porque eu sigo o padre fulano de tal, o padre Cicrano, que disse isso. Disse, minha filha, tenha calma. Vamos colocar os pés no chão. Seu filho não está possuído de maneira nenhuma. Né? Vamos tentar conversar, você, eu e ele, nós três conversando e tal. Enfim, eu tenho muito cuidado do que eu digo como padre. Né? Porque o que eu digo também exerce uma autoridade sobre as pessoas. E eu jamais teria a irresponsabilidade de dizer que alguém está possuído por ter o desejo homossexual. Sim. Agora, eu diria que se a pessoa for promíscua, seja hétero ou homossexual, e se ela deixar que a vida afetiva dela, sexual, genital, seja um desmantelo, aí ela está sendo influenciada por Satanás mesmo. Eu não tenho Ô, padre, e eu acho que para a gente finalizar, mas foi algo que a gente não tocou durante essa live, na questão da ideologia. Como é que a gente consegue fazer na prática essa distinção daquele que é ideologia, que tá sendo algo realmente distorcido acerca da situação? E também se é uma questão que a igreja deve bater de frente ou não. Me refiro à questão ideológica da situação mesmo. Veja, quando se trata, e eu falo aqui com todo respeito, eu tenho muitas pessoas conhecidas, aqui no Instagram converso com muita gente que não é católico, que é pessoa do movimento LGBTQIAP+, é pessoa que está militando a favor do movimento, digamos assim. Né? Eu nunca me fecho a conversar com ninguém. Porém, eu acho que tem que deixar as coisas, cada um no seu quadrado, cada coisa no seu lugar. Então, se se trata de dizer com aquelas pessoas, ou o movimento ideologista, né, que diz assim, a Igreja Católica tem que ser derrubada, nada presta da Igreja Católica, é porque a Igreja Católica é opressora e que tem tudo que ser desconstruído. Não, Sim. nesse sentido, não. Nesse sentido, não tem nada a ver. Até mesmo porque se vê para os cristãos os cristãos católicos que são homossexuais, eles precisam também desta fé, da nossa fé. Sim. Hoje de manhã, por exemplo, enquanto eu estava na academia, um rapaz falando comigo, dizendo assim, padre, eu cheguei a pensar em deixar a igreja católica porque eu queria me encontrar enquanto homossexual. Não. O meu trabalho, se é para deixar uma coisa registrada aqui nesta live e que fique registrada, o meu trabalho como presbítero católico é só um. É fazer uma ponte entre a nossa igreja e as pessoas que são homossexuais, que sabem que são homossexuais e que não precisam deixar a fé. Elas têm que saber, a minha vida não se resume a isso. E eu tenho que entender também que a minha igreja não me resume a isso. E a igreja, sendo muito sincero aqui, enquanto instituição, também tem que entender. Essa pessoa não se resume na condição homossexual dela. Entende? Sim. Sim. Então, essas duas coisas são muito importantes. Agora, quando a ideologia quer tirar o máximo de cuidado da fé de alguém, aí não. Aí, de maneira nenhuma, a gente tem que ir de frente mesmo, de frente e dizer, não é bem assim. Isso se faz como, Arthur? Se faz estudando. Sim. Que pena que a gente agora não se pode falar sobre os diversos
versículos bíblicos sobre a homossexualidade. Se eu sentar com alguém e vamos ler o texto bíblico conforme a gente tem que ler, você ia entender que não é como a gente pensa que é, essa coisa assustadora. Porque muitas vezes a gente vem, né? Vem aqueles católicos tradicionalistas e chatos e abusados. É porque está na Bíblia. Ô, meu irmão, vem cá. Também está na Bíblia que o Arthur está errado usando barba. Também está na Bíblia isso. Entendeu? Está na Bíblia que está errado muitas vezes tirar, o Arthur está errado também nesse sentido, tirando os cabelos da cabeça. Sim. Então, tudo isso está na Bíblia também. Está na Bíblia também que eu preciso que eu preciso tirar o meu olho se ele me leva a pecar. Então, eu tenho que entender aquele contexto para poder explicar o porquê de nosso entendimento. Sim. Então, quando católicos bem formados estão bem formados os católicos, a gente não se perde em argumentozinhos bestas. Entende? Sim. E sabe defender a nossa fé sem precisar ser imbecis e ficar criticando o outro sem fundamento. Sim, até porque exemplo, não vai levar a lugar nenhum no final das contas, né? Não vai não ser vai algo levar, porque perdido mesmo. no final das contas, olha, se a gente for falar de um feminismo como existe hoje em dia, que quer desconsiderar a masculinidade, Sim. que diz que o homem é isso, que tem que ser menosprezado, que a mulher tem que ser empoderada de qualquer jeito e tal. Olha, pelo amor de Deus, isso é sem lógica. Veja, quando as ditas feministas, guiadas por Simone de Beauvoir e Companhia Limitada, quando elas pegam e dizem assim, nós temos agora que sermos as opressoras dos homens, os homens não mandam em nós. Elas estão simplesmente saindo do lugar que elas estão criticando. Porque se existiu um machismo, e de fato existiu, infelizmente, e ainda existe, né, que menospreza muitas mulheres, aí agora as mulheres só estão fazendo o papel contrário. E estão muitas vezes criando homens frágeis. Sim. Não, isso aí eu não aceito de maneira nenhuma. E tendo que ocupar o lugar que é do homem, né? Isso, a minha defesa é, se existe o masculino, existe o masculino, cara. Se existe o feminino, existe o feminino. Isso aí é a base. Sim. Existe o homossexual masculino, existe a homossexual feminina. Isso aí, para mim, é tranquilo, certo? Sem falar nas questões de transexualidade e tudo que são mais delicadas e mais difíceis e precisava se falar de forma individual. Mas o que é do homem é do homem. Deve-se combater o machismo? Deve-se combater o machismo? Deve-se combater os preconceitos e discriminações contra as mulheres? Devem. Mas isso não se faz menosprezando o masculino. Sim. Entende? Então, qualquer ideologia, qualquer que seja, Arthur, é má. Sim, com certeza. Tá certo? Vamos colocar os pés na... Qualquer ideologia que for, por exemplo, até dentro da igreja. As ideologias que muitas vezes querem ser mais que o Papa, ser mais que o Bispo, ser mais contra a comunhão de fé, são ideologias más. Certo? Isso aí deve ser bem colocada. Seja ideologia política, ideologia religiosa, ideologia do movimento LGBTQIA+, que vamos ser sinceros, neste movimento, nem todos os homossexuais estão inseridos. Não, nem todos. Nem todos concordam que difamem a fé cristã, nem todos concordam que seja contra a família. Não, eu tenho muito cuidado para não monopolizar as coisas, né? Generalizar as coisas. Vamos ter cuidado. Sejamos sinceros, honestamente. Né? A Auxiliane colocou, esse é o padre top da minha igreja. Muito bem. Olha aí, Deus abençoe. Padre, mas eu acho que é isso. A gente conversou bastante, já está com um pouco mais de 2 horas. Mas Isso só para mesmo. finalizar também, acho que qualquer ideologia que arruma um culpado, então que tira a dignidade do ser humano, né? Isso. E desvia ele dessa sua finalidade, ela vai ser maléfica de todo jeito. Então passa por todas essas que o senhor falou e outras ainda também. Verdade. Agora assim, sinceramente, é o que eu venho percebendo mais a cada dia. No final das contas, a coisa, eu acredito que ela é muito mais simples, sabe? Se a gente está realmente preocupado, como cristãos e católicos, em amar a Deus e ao próximo, essas outras coisas elas vão ser ordenadas em função disso. Eu acho que é um aspecto fundamental. Até na questão do conhecimento mesmo, tem um certo momento que você vai estudando e você vai se sentindo cada vez mais ignorante, porque você sabe que tem mais coisas para aprofundar, para saber. Mas e aquelas
pessoas que, por exemplo, elas são analfabetas, que ela não tem essa oportunidade. Arthur, Nem todos os santos eles eram doutores, né? Então, no final vou, das contas, fica sempre esse chamado ao amar a Deus e ao próximo. vou Se... lhe dizer uma coisa. Mesmo se eu não soubesse ler, mesmo se eu não tivesse conhecimento do que eu tenho sobre o assunto da homossexualidade, o que me ajudou a mudar a visão deste assunto foi sentar e escutar os homossexuais. Uhum. Sentar e escutar. Escutar o que fez com que eles chegassem onde chegaram. Pessoas que já quiseram se matar. Eu, uma vez, tive que... Meu Deus, eu nunca mais esqueço daquele dia. Era uma sexta ou sábado de manhã. Meu Uhum. telefone estava do lado. Eu geralmente acordo de 6h30 da manhã. E quando eu olhei o telefone, tinha a mensagem de um rapaz que eu estava acompanhando. E ele lá desse jeito. Eu deixei uma carta para minha mãe, isso de 6h30 da manhã. Deixei uma Uhum. carta para minha mãe e eu tentei, eu vou dar um sumiço na minha vida. Eu dei Sim. um pulo da cama, coloquei uma roupa rápida, entrei no carro e fui para casa desse rapaz. Ele tinha tomado quase uma caixa de remédio toda. Ele estava Uhum. caído no portão da casa, enquanto a mãe e o pai estavam dormindo. Levei para o hospital, fez a lavagem, o médico disse assim, se tivesse chegado 10 minutos a menos, ou a mais, ele tinha morrido. Então, Uhum. assim, talvez, muita gente pergunta assim, padre, por que, é que o senhor tem uma visão mais abrangente sobre esse assunto e tal? Muita gente pode pensar que, de fato, eu estou levantando bandeira, muita gente pode estar pensando que eu estou fazendo isso ou aquilo, que eu estou tentando modificar a doutrina da igreja, que eu estou sendo isso e tal. Uhum. Mas se você observa, se você olha as minhas homilias, se eu falo as coisas, eu falo só questões que a gente não quer tocar, mas que a gente Uhum. sabe que existe. Então, assim, quando eu comecei a sentar e a escutar as pessoas, você muda. Você, como terapeuta, por exemplo, você escuta coisas que você... Meu Deus, você chega no final do dia, como é que acontece isso na cabeça do ser humano? Uhum. Como é que Sim, bastante. você lida com isso? Então, quando a gente senta para escutar, a gente tem condições de melhorar na capacidade de amar a Deus e amar ao próximo. Veja, deixa eu Sim. pegar aqui, não sei se você já teve contato. Eu estava na missa hoje, enquanto eu presidi a missa, os seminaristas proclamavam a leitura, e eu disse, eu vou usar isso aqui para encerrar a live, já que a gente está Perfeito. falando já. Uhum. Veja só, o profeta Isaías, no tempo santo da quaresma, a igreja nos oferece esse texto. Diz assim, olha, acaso este jejum que eu aprecio, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não Uhum. te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Veja, Uhum. o profeta é claro aqui. Vocês fazem jejuns, mas vocês oprimem os empregados, ou seja, vocês oprimem as pessoas. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Sério, quando a igreja pede para que a gente faça abstinência de carne vermelha nas quartas ou nas sextas, principalmente, a igreja quer trabalhar a nossa vontade, não é só o fato de deixar de comer. A questão Sim. está em trabalhar a vontade, cara. E trabalhar a Perfeito. vontade requer de mim e de você quando eu sento com o outro, seja na Uhum. questão da homossexualidade, ou seja, nas diferenças que existem, e eu sei compreender. Cara, eu não aceito o teu estilo de vida. Se eu estou diante de um homossexual que não é cristão e ele vive na bagaceira, cara, eu não aceito o teu estilo de vida. Não acho legal, aos olhos de Deus não é bom para ti. Olhe, Uhum. eu sei que tu é um ser humano. Eu tenho a capacidade de escutar o teu sofrimento. E nesse sentido eu te aconselho que tu mude de vida. Porque não Perfeito. é esse estilo que Deus quer para ti. Está te fazendo uma pessoa totalmente mal interiormente. Entende? Sim. Então, para uma visão cristã, certo? Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecia o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez
curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinza? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas. Aí eu pergunto, quais são as injustiças que a gente comete com as pessoas homossexuais? Quais são? Sejamos sinceros, assim, de coração mesmo. Aí você diz, quais são também as injustiças que os homossexuais cometem com a igreja? De pensar isso, pensar aquilo e tal. Como é que se resolve isso? Se conversando, tendo diálogo. Quais são as injustiças que o pai pode cometer com o filho que é homossexual? Uma vez na faculdade, uma senhora olhou para mim e disse assim, padre, quando meu filho chegou para mim para falar que era homossexual, eu chorei tanto, mas chorei tanto, que depois eu me coloquei diante de Deus e pedi que me ajudasse, porque eu não sabia o que fazer. E depois eu sentei com meu filho, a gente conversou, eu pedi que ele contasse um pouco a vida dele de adolescente, de infância, e quando ele começou a sentir aquilo, e aquilo foi me tirando muitas coisas, sabe? Então, assim, qual é a injustiça que você, por exemplo, que é filho homossexual, comete com seus pais? Você acha também que é fácil para o seu pai entender você do nada? O seu pai vai aceitar você do nada? Não, não é fácil. Então, veja que eu estou promovendo aqui o diálogo e a capacidade de escuta, Arthur. Não é a capacidade de você dizer é certo ou errado. Sim, existe o certo e o errado. Sim. Eu sempre gosto de brincar e dizer, a galera hoje em dia diz que não existe certo e errado, então vá ali dentro da tomada, coloca o dedo ali para você ver que não é errado. Né? Existe o certo e o errado. Então, para terminar aqui a leitura de Isaías, ele diz, acaso o jejum que não prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Veja, quando encontrares um nu, cobre e não despreze a tua carne, então brilhará em ti a luz de Deus. Ou seja, eu quis ler isso aqui de Isaías, proclamar, porque o amor a Deus e ao próximo, no final das contas, é o que você disse várias vezes da live, é o que vai nos salvar. Se eu cumprir os outros mandamentos, se eu cumprir os outros mandamentos com toda piedade, assim, com toda piedade, a virgem mais casta, com toda piedade, se eu cumprir todos os mandamentos, mas se eu não for uma pessoa humilde em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu não vou estar cumprindo o que Deus pede. Sim. Por isso, Perfeito. e meu irmão homossexual, se você está aqui, está nos vendo nesta live, se você ainda está se preocupando demais em simplesmente parar de fazer sexo ou parar de ter o desejo homossexual, preste bem atenção. Você está dando um murro em ponta de faca, para ser bem nordestino mesmo. Você precisa, se você quer viver a castidade na sua plenitude, você não tem que ficar se preocupando se você vai cair amanhã na pornografia, na masturbação. Perfeito. Não, pare com isso. Você não tem que fazer isso. Você tem que focar em nosso Senhor. Padre, mas eu estou num relacionamento homossexual. Eu vejo que eu não tenho condições de sair, eu preciso de ter alguém. Sendo bem direto, pontual com você. Você não pode aproximar-se da Eucaristia, mas você não pode deixar de ir à missa. Você tem lugar na igreja. Até mesmo porque uma coisa está respondendo à outra, olha, porque isso não resume você. Por exemplo, quantos rapazes eu acompanho também que eles, tipo, vamos agora na quaresma fazer jejum do sexo? Faz. Passa a quaresma inteira sem o sexo. Justamente para dizer assim ao Senhor, eu vou oferecer, Senhor, esse esforço que a gente está fazendo por ti, para que tu possas nos ajudar. Mas não resuma a sua vida só ao seu impulso sexual. Você é muito mais que isso. Aos pais que estão aqui, aos catequistas que estão aqui, aos padres que estão aqui, a todas as pessoas que estão aqui nos escutando, pessoas de boa vontade, que tiraram esse tempo. Notei aqui que foram 55 pessoas que permaneceram. Né? Sim. Então, assim, obrigado por ter permanecido com a gente e por estar tentando discutir esse assunto comigo em quarto de modo Perfeito. muito leve. Né? Uhum. Nós aqui não falamos nada contra a doutrina católica, nós aqui não falamos nada que fira os princípios éticos da psicologia, ao meu ver, mas nós, como dois homens maduros, conversando, e vocês também como pessoas maduras, sobre um assunto que requer que a gente converse.
Sim. Agora, com certeza, Padre. E acho que realmente agora, para finalizar mesmo, o que é que eu diria? Façamos o possível mesmo para fazer a vontade de Deus, independente, porque não é nem só, não é nem só uma questão que é por Ele, mas que no final das contas vai ser o que é necessário para nós também, para que a gente consiga chegar no melhor lugar possível, que é o que Deus quer e que, sobretudo, esteja alinhado com o que a gente quer também, para a gente Isso chegar em mesmo. um lugar mais responsável, um amor como doação. Então, no final das contas, é isso, se dedicar. Às vezes vai precisar de sacrifício também, não só em relação à sexualidade, mas em outras coisas. Mas a gente tem esse chamado de viver buscando a perfeição. E em alguns momentos Isso mesmo. também vai precisar de uma escolha, né? Então, a gente vai se deparar com situações difíceis, que nosso desejo ele vai pedir, que a orientação ela vai gritar, mas sempre tendo em vista o caminho da perfeição e o caminho que seja de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. Então, acho que é isso, Padre. Eu agradeço bastante, tá? Muito mesmo sua disponibilidade. O senhor tem muito conhecimento sobre essa área, fala de uma maneira que ajuda as pessoas e que também consegue acolher elas para conseguir elevá-las para um lugar melhor, independente da circunstância de cada um. Então, eu agradeço pelo seu ministério como padre e também espero que o senhor tenha muito êxito nessa questão desse chamado vocacional de ajudar essas pessoas. Amém, Arthur. Eu que lhe agradeço a oportunidade de conversar com você. Hoje, quando eu postei sobre a live, desde que eu postei sobre a live, né, todo mundo perguntando, ele é de onde? Fala de onde e tal, ele faz o quê? Sim. Né? Justamente também confiando na nossa proximidade, de eu ter Uhum. confiado em você para fazer a live, né? E conversar sobre um assunto tão delicado. Digo a você, eu não converso com todo mundo sobre isso, Uhum. porque é preciso uma maturidade para Sim. conversar sobre esse assunto. Repito, pessoas que são pessoas que só sabem criticar e só sabem ser bitoladas, eu não vou ficar gastando tempo com elas, Sim. né? É preciso conversar com pessoas que de fato a gente sabe que são pessoas que estão prontas para aquilo. E eu lhe Perfeito. agradeço demais. Muito obrigado pelo trabalho que você também faz, pela fidelidade ao magistério, pela fidelidade à Sagrada Escritura, pela fidelidade à tradição da Uhum. igreja, né? Pela própria, um rapaz jovem, casou há pouco tempo aí, está nas Uhum. primícias de um matrimônio, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que se disponibiliza tanto a ajudar as pessoas neste outro âmbito, que é o pornô, que é a Uhum. masturbação desenfreada, que machuca tanta gente também e que Sim. prejudica tantos casamentos, né, Sim, Arthur? Também a gente sabe com disso. certeza, E demais. é um assunto que a gente precisa conversar também, porque a galera jovem está mergulhada nisso aí, não somente os jovens que estão sendo afetados hoje na sua sexualidade pela pornografia, mas também pessoas de meia Sim. idade e tudo. Então é um trabalho que, quando eu vi teu perfil também, eu percebi que bom que esse cara tem Uhum. informações e lida com isso com uma linguagem também fácil. Talvez Sim, seja por isso que a gente se alinhou, né? A gente flui com perfeito. uma facilidade. Então, meu amigo, Sinceramente, eu acho que essa live ela ficou com gostinho de quero mais também. Acho que se desse a gente passaria mais uns 3 horas aqui conversando ainda seria pouco. com certeza. Mas A se a gente gente vamos puder marcar outras vezes, né? Se outra Deus quiser. oportunidade, talvez para falar mais diretamente do assunto da pornografia e da masturbação também, que eu sei que é outra realidade muito Beleza. presente. Mas, Padre, agradeço demais. Muito obrigado. Deus abençoe. E agora vamos rezar aqui. Eu rezo uma Ave Maria, Perfeito. tu completa com Santa Maria. Sim. E nós pedimos que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nos ajude a viver bem esta quaresma, nos dê Perfeito. coragem para, vivendo esta quaresma, na nossa sexualidade, as pessoas homossexuais, todos nós, independente disso, que nós lembremos, Deus nos ama acima de tudo. Uhum. Deus nos ama acima de tudo e quer a nossa presença perto dele. Amém. Imediato, sempre, sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de viver em comunhão com Ele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus Um abençoe abraço, você. Padre. Pessoal, muito obrigado, tá? Tchau, E a tchau. live vai ficar salva, Isso. né, Arthur? Tu vai deixar aí Vou e salvar depois agora. eu... Pronto, Perfeito. beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.